Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade à jornada do enfermeiro auditor para falar sobre a área de oncologia, mas na parte de redes privadas, né? Ontem a gente falou da parte de SUS, hoje a gente vai falar um pouquinho de saúde suplementar, e para isso eu convidei a Fabi, que é uma especialista nessa área. Acho que o som está meio ruim aqui, eu não sei se para você está ok. Então, eu gostaria que a Fabiana se apresentasse, falasse um pouquinho da carreira, como é que você conseguiu ingressar nessa área, né? A questão da sua formação. Conta um pouquinho aí para o pessoal sobre essa especialidade aí da oncologia. Então, primeiramente, boa noite, né? Não sei se o som tá muito alto, tá bom para vocês? Tá ótimo. Eu sou formada, né, como enfermeira há 13 anos e sempre amei a oncologia desde a minha formação. E aí, fui para São Paulo, sou de Santa Catarina, né? E fui para São Paulo. Alguém tá falando? Tá, eu vou descobrir aqui, vou fechar o microfone. Pessoal, se puder fechar o microfone, eu agradeço, que eu não consigo ver aqui quem... É um homem falando. Às vezes é alguém atrás, isso. né? Então, aí eu fui para São Paulo, né, onde eu tive o prazer de trabalhar no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é o ICESP, que é referência na América Latina em oncologia. E foi em São Paulo que eu decidi fazer também a minha especialização em oncologia, que eu fiz numa C. Camargo, né, terminei em 2011. E ali foi onde tudo começou, a minha paixão pela onco. Tive o prazer também de ser convidada para ir para Angola, onde eu fui consultora na área de oncologia, para reestruturar todo um centro de oncologia deles. Claro que a comparação, né, de um país como Angola, África, né, às vezes algumas aqui no Brasil é diferente, né? Foi onde eu vi também que essas diferenças em tratamento, sair de um que também era público, como o ICESP e referência, então, tipo, todos os equipamentos, tudo de última geração, ir para Angola, onde o local às vezes nem água tinha, então foi um grande desafio. E aí eu voltei com essa bagagem para o Brasil, porque como que eu ingressei também na auditoria, né? Teve uma empresa que precisava de um especialista em oncologia. Ele não era nem um auditor em si formado ainda, né? Mas precisava de alguém que conhecesse a onco para auditar, para saber o que estava fazendo. E aí foi onde eu fui contratada. Eles precisavam de imediato um especialista em onco na licitação, enfim, né? Para eles pediam isso na licitação. Foi onde eu fui contratada e logo em seguida também já me despertou a área da auditoria e aí eu fiz também minha especialização em auditoria. E, Fabi, quanto tempo aí na área de auditoria? Eu estou há 6 anos. Tá, legal. E você 6 anos, e aí agora estou como consultora, né, na área de onco, onde eu dou... Tem alguns cursos, palestras, também ministro aula em pós-graduação, tudo na auditoria, né, vinculado à especialidade de auditoria em oncologia. Legal. E você tem conhecimento tanto na área de regulação em oncologia, como em auditoria de contas também? Sim. Porque acho que é importante falar para o pessoal Isso. que dentro da área de saúde suplementar a gente tem essas áreas, Isso, né? é a auditoria que a gente fala que é a prévia, né? E a auditoria em loco, seria isso, né? E a parte de auditoria de contas, de ver a parte específica, né, dos pacientes que depois que Sim, fizeram a sim, que é a parte do auditoria em loco que a gente fala, né? Que sim, eu fazia tanto eu fazia tanto a prévia, né? Onde recebia o pedido, né, do tratamento do paciente. Então, o paciente vai lá, vai na clínica, né, consulta com o médico, e o médico decide pedir tal tratamento para ele diante do quadro, né, clínico. E então, aí vinha para o plano de saúde para avaliar a pertinência técnica, era vista primeiramente pelo médico,
né? Então, ele avalia primeiramente a pertinência técnica, se aquele tratamento condiz com o quadro clínico do paciente. Se ok, aí sim, cabia a nós, como enfermeiros, também avaliar a medicação, se o que estava pedindo, né, no pedido médico era o correto, a dose, MAT-MED, honorários, taxas de salas, essas também, essa era a prévia, né? E eu também eu fazia também após, depois que o paciente vai lá, faz todo o tratamento, eu ia na clínica e avaliava, né, se aquilo que foi feito no paciente, que foi pedido, que foi feito, se estava sendo correto na hora da conta, né, se estava solicitando corretamente. E era aí, muitas vezes, que a gente achava, como é que eu posso dizer, não é nenhum lado errado, né, mas é onde a gente via muito, onde a auditoria estava muito presente, porque quando você vê só o papel na prévia, muitas vezes está ali no papel, tudo muito bonito, né? Tudo muito. Só que quando você vai ver, é onde a gente entra como cuidado mesmo, com a segurança do paciente, e isso foi aos poucos, a gente foi vendo o quanto isso é importante, esse acompanhamento depois. Né? Porque muitas vezes que a gente encontrava essas inconsistências, não era nem maldade, muitas vezes, sabe? Do prestador, pelo menos eu olho desse lado, né? Mas com relação a esse controle mesmo, principalmente do peso do paciente, porque a dose na oncologia, né, o tratamento, ele é muito vinculado ao peso atual do paciente. Então, quando ele vai fazer a quimioterapia, deve ser pesado o paciente naquele dia, e aí sim ser realizado todo o preparo do medicamento para ele receber, né? E a gente percebia que muitas vezes esse peso não era atualizado, né? O que estava no pedido médico, que o que estava sendo cobrado, por exemplo, dava 200 miligramas, e na hora, no dia, né, que estava sendo feito, o peso atual do paciente era uma dose menor. E quando a gente paga por miligramagem, às vezes 2 miligramas, né, pesa bastante, porque a oncologia, assim, dentro, né, do plano de saúde, está entre o segundo e o terceiro maior item, né, de custo, na verdade, dentro de um plano de saúde. Fica a SADT, né, e fica ali entre a OPME e a ONCO. O pessoal às vezes fala assim, mas o meu contrato não foi feito por miligramagem. Aí eu falo, então vocês estão perdendo dinheiro, porque a gente tem agendamento combinado, tem um monte de situação, ainda mais quando é clínica especializada, que tem que seguir a RDC 220, mas a gente vê problemas aí mais fora de São Paulo, né? Regiões assim, com menos poder de barganha, eu percebo, né? E aí os contratos acabam sendo por frasco todo, né, Isso, Fabi? muito bem apontado, sabe? Porque hoje realmente os planos de saúde que trabalham com pagamento de ampola cheia, que a gente fala, né, estão perdendo muito dinheiro. Porque isso acontece muito até com esses planos de saúde um pouco menor, né? Então não tem esse poder de barganha, não tem muitos pacientes, então a clínica querendo ou não, precisa ganhar, né? Ter um ganho maior com 1 ou 2 pacientes que eles têm, enfim, que isso não é a realidade hoje, porque a oncologia, né, o câncer, infelizmente, hoje é a segunda causa de morte no Brasil, e está indo agora para 2023, estudos mostram que vai ser a primeira causa de morte. Então, né, de incidência, enfim. Então, é algo que não é 1 ou 2 pacientes. E assim, tem vários cases assim que a gente fez dentro desses planos de saúde que, né, atuei em conjunto com um grande amigo, né, e profissional farmacêutico. A gente implantou em planos de saúde até grandes, né, de 500 mil vidas, que ainda trabalhavam com ampola fechada, né, ampola cheia, e a gente conseguiu, sim, implantar esse projeto de fracionamento, né, dos medicamentos, pagamento por fracionamento, e assim, o resultado de um mês para o outro é muito significante. Então, quando a gente trabalha com uma diferença não só dinheiro público, né, mas dinheiro do próprio segurado, porque se eu reduzo para o plano de saúde esse valor, eu estou abrindo margem para ter dinheiro para quê, né, financiar outros tipos de atendimento, até mesmo preventivos, né, que é isso que a gente deve caminhar.
Sim. Outra coisa que você falou muito interessante, talvez não é uma prática aí no Brasil, é a questão de fazer auditoria in loco depois, né, de você checar a clínica. Então, o problema que a gente tem muito também, nem sempre aquele medicamento que é solicitado é o que está sendo usado, então eles compram em grande quantidade e aí, você acha que está usando de vários laboratórios e na verdade fez uma compra de específica de uma indústria. Então é muito importante, né, Fabi, É, o papel do enfermeiro auditor nessa área, de é. fazer essas visitas, né. Eu até falo como, não sei nem se vocês chamam como auditoria concorrente, pela operadora sim, né, Aham, mas é é. uma auditoria in loco, é Aham, uma auditoria isso. em que você vai estar vendo ali, você não fica só vendo prontuário, né, Fabi, assim, você realmente vê ali sei lá, faz uma triagem e acompanha alguns pacientes específicos. Eu É, acho que vale muito a pena você demandar energia nesse tipo de atividade, né. assim, ó, como eu sempre fui apaixonada e sempre, pelo fato de eu ter tido contato com o paciente, antes, né, eu sei muito como que é ele quando ele está lá naquela poltrona ou na sala de espera para fazer uma quimioterapia. Tem a ansiedade do paciente ali, tem a ansiedade do familiar que está ali. Então, quando eu entrei para a auditoria, eu sempre tive assim, eu preciso estar perto dele. Como? Ai, Fabiana, o auditor não pode entrar em contato. Tipo assim, no início era isso, né? Tipo, o auditor, meu Deus, não pode entrar em contato com o cliente, com o prestador, né? Tipo, era muito papel. E eu sentia dificuldade às vezes, porque vinha errado, e eu dizia assim, meu Deus, errou de novo, mas por quê? É tão simples. Aí eu pegava o telefone e ligava. Aí você chamava a minha atenção, Fabiana, não pode. Eu disse, ai, gente, mas como que eu vou descobrir? Como que eu vou ter o contato? E foi indo, assim, aos poucos a gente conseguiu abrir portas de que esse contato com o prestador era importante, isso na prévia. Aí quando a Fabiana, depois não podia assim, o mesmo auditor que faz a prévia não pode ir lá na, assim, mas é lá em loco, enfim, né? Tem alguns paradigmas, né? E assim, por que eu não posso? Não é porque, claro, porque vai se vender, porque não sei o que, vai ser amigo, porque tem essas coisas, sabe? E não, graças, assim, aos poucos a gente vai, e foi muito importante essa minha ida dentro da clínica. Porque não é só ir lá auditar isso que você falou, ver o prontuário do paciente, ficar procurando coisa errada. Não é só isso. É o contato, olhar olho no olho da minha colega enfermeira que está me pedindo, sabe? Tipo, olhar, às vezes até com o médico. Muitas vezes eu estava auditando, entrava um médico na sala, ô Fabiana, olha só, estou com um pedido lá, isso. Ele me explicava o caso, muitas vezes, né? Olhando assim, tipo, Fabiana, estou com um paciente que precisa muito, tem como liberar, dar uma olhada nessa guia antes, né? Dar uma atençãozinha. Então, são coisas pequenas e fora, tipo assim, ir ver o paciente. Quantas vezes, assim, eu consegui entrar, às vezes, dentro onde estava administrando, tipo, sem muito pretexto, assim, conversar muito, mas, assim, eu ver mesmo, né, até o próprio medicamento, conversar com ele, o que fizeram com o senhor, como é que está sendo o atendimento, então, assim, às vezes mostrar, não foi liberado isso do plano, sabe? Às vezes tem esse negócio, mas olha só, não foi por causa Fazer uma disso, disso, orientação, disso. E explicar, porque o que falta muitas vezes é esse retorno, porque eles sentem muito isso, né? Tem uma parede, né, que divide o plano de saúde com o prestador e, né, com o usuário e o prestador ali. Então, tem muitas barreiras que eu acho que, né, não tenho certeza que não dá para ter. Hoje, ainda mais se a gente quer estar entrando num lado de que apoiar um paciente, segurança do paciente, né, qualidade no atendimento, como que eu vou ter isso só com papel, se eu não estou vendo? Como que eu vou? Porque senão eu vou criticar, porque o papel veio rasurado. Tá, mas por que que veio, né? Por que que tem isso? Porque fazer perguntas também. Por que que o médico não está pedindo muito atendimento, muita correria? Do próprio profissional, às vezes, tinha isso também. E eu escutava. Da mesma forma, quando eu podia dizer não, que assim, gente, eu não posso liberar esse tratamento, não eu, né? Mas assim, não está sendo liberado, autorizado, porque não tem indicação técnica, porque tá, né? Então, assim, vamos tentar ver o que seria o melhor. Tem um outro tipo de tratamento que a gente consegue, que está no plano, que a gente consegue. Então, esse contato, depois que a gente começou a fazer também a prévia, que já existia, mas era um pouco mais, não era tão atuante, assim, não era tão próximo, né? Então, assim, quando isso começou a acontecer mesmo, a gente viu que até mesmo para o paciente estava sendo benéfico, sabe? Com certeza, eu acredito muito nisso e até parabenizo pelo trabalho que você tem feito. E eu acho que o fato também de você ser consultora, né? Às vezes as pessoas falam, ai,
deixei de ser CLT, e agora, o que eu vou fazer da vida, né? Até fiz mentoria de uma enfermeira que também era da área de oncologia, que eu falei para ela também desbravar isso, e às vezes falta esse desbravamento aí. Gente, vão ser consultoras, vocês estão com a faca e o queijo na É, mão ali de conhecimento técnico, realmente, assim, a aliado... área da onco tem uma, né, enfim, especialização e enfermeiro mesmo, acho que tem uma gama de caminhos para ir, a gente viu aqui, né, acho quantas profissionais que apresentaram aqui, quantos profissionais estiveram aqui colocando o seu lado. Ontem eu fiquei muito feliz de escutar a Érica falar, eu acho que ela está aqui hoje, né, também, e para ela eu percebi assim, nossa, deve ter sido um desafio enorme, porque para gente, tipo assim, quando eu estava na oncologia, que eu fiz especialização de onco, que eu estava lá na sala de aula, assim, meu Deus, se eu não estivesse trabalhando com a oncologia, atuando na assistência, enfim, muita coisa eu não ia saber o que estava falando, sabe? Porque é muito difícil. Além dos nomes dos medicamentos, tem todo um aparato, por que aquele paciente está recebendo, porque é o estadio, é a metástase, fora, tipo, o ECOG, aí vem um antiemético que tu pode, por que ele está tomando granuloquina? E uma gama de coisas, assim. A ordem das medicações, né, que tem que ser... A ordem das medicações, por que esse tipo de acesso, por que esse tipo de equipo, né? A preocupação em estar sempre de olho nesse paciente, por que o paciente hemato é um pouco mais silencioso que o paciente esqueci, faltou o nome. Enfim, os detalhes na oncologia, né? E é isso que... Então, me peguei assim, nossa, para a Érica deve ter sido um desafio enorme, né? Com certeza, até queria te fazer uma pergunta aqui, começando, deixa eu só compartilhar a Vai tela, lá. para já começar a fazer as perguntas, que a gente tem pessoas... Ela tá cheia, hein? As pessoas que não trabalham, né, nessa área. Você já falou um pouquinho sobre as atividades que o enfermeiro faz, né? Mas agora eu queria fazer a provocação. Peraí, deixa eu compartilhar. Quero fazer a provocação aí para você com relação qual o tipo de conhecimento técnico que você acha que o enfermeiro precisa ter para trabalhar nessa área, né? Você já falou um pouquinho aí da questão de... E tem muitos auditores que têm receio de trabalhar fazendo a parte de Uhum. oncologia. Eu lembro que quando eu fiz o meu mestrado, ele foi na área de oncologia, mas para criar um Sim, eu lembro. aplicativo para os Uhum. auditores. Hoje ele não está mais disponível, infelizmente. Mas eu me aprofundei nessa área, né? Uhum. Nunca fui assistencial de oncologia e eu estudei a fundo. E eu lembro que as minhas colegas auditoras, não, Lu, você está fazendo mestrado, está estudando, isso aí fica para você. Você vai olhar todos os casos de oncologia aí, porque eu não quero saber disso. Então, a gente percebe que os auditores têm um pouco de, não sei se é medo, receio, ou realmente não gostam da área, eu não sei qual que é a explicação, acho que é tudo isso, né? Acho que tem um pouquinho de cada Assim, coisa. Isso uhum. é uma área muito interessante, porque ela é muito específica, quanto mais você vai estudando, mais conhecimento você vai tendo e vai te tornando um profissional bem diferenciado, né, Fabi? Então, eu queria que você falasse Isso um pouco mesmo. dessa parte técnica. Primeiro, assim, né, quando você entra na onco, a gente sabe que a gente está lidando com uma pessoa do outro lado, que é o paciente muito fragilizado, né? Então, ali já começa o lado humano, não que a enfermeira não tenha, não que outros profissionais não tenham, mas eu creio que o paciente oncológico, ele necessita muito da outra pessoa, um familiar, um médico, então ele é muito sensível, né? Tá muito necessitado de uma atenção. Esse é o primeiro, que você sabe que tem uma pessoa ali do outro lado que precisa ter, primeiro, a liberação dos tratamentos. Tu não pode demorar muito. Não é uma guia que você vai, né, tipo, passar 5 dias, 10 dias para ficar olhando aquela guia. Não, eu tinha essa cobrança, em 24, 48 horas eu tinha que estar olhando a guia. Então, assim, a caixinha, enfim, tá? Fora isso, com relação a essa habilidade com os medicamentos, com conhecer os medicamentos, porque, assim, conhecer como que eu faço esse cálculo da dose. Fabi, só um minutinho. Deixa eu só perguntar para o pessoal, que eu não sei se é a minha internet que está ruim ou se é a sua. Vocês estão conseguindo escutar tranquilamente a Fabi? Só me responde aí no chat, senão eu vou ter que trocar aqui a minha internet, que não sei se é a minha ou se é da Fabi que está ruim.
que está dando umas travadas. Está travando mesmo, tem umas falhas. Ah, então tá bom. Então é da conexão da Fabi mesmo. É a minha? Era a minha, é. Ai, meu Deus. É, mas tudo bem, não tem problema. Desculpa aí, pessoal. Também você está no... Você está em Floripa? Estou em Floripa, agora na verdade estou em Garopaba. É. Eu voltei para Santa Catarina. Não estou mais na ilha. É. Mas, enfim, vamos ver se continua aí. Pode continuar. Então, essa habilidade em conhecer mesmo os medicamentos, né? Os tipos de antieméticos, aquilo que eu já falei, essa seria a habilidade para conhecer um pouco mais o que seria isso. Eu vou ser mais direta. Tá. Bem direta no ponto. Porque eu tenho essa opinião formada. Para trabalhar como enfermeiro, auditor em oncologia, em auditoria de contas a gente ainda acaba se virando, mas um auditor na área de regulação, que vai pegar o tratamento, que vai fazer toda a análise, apesar de que tem a parte médica também que vai ser vista. Você acha que o perfil desse enfermeiro teria que ser um enfermeiro assistencial de oncologia? Ou que nem a Érica ontem teve que a Érica me mostrou, assim, né? Nos mostrou ontem que é por isso que eu falei, eu vou frisar, ela deve ter batalhado muito, porque assim, pra gente que já conhece a área, já conhece um pouco como funciona, os ciclos, né, o período, que tem um ciclo do medicamento, tem um intervalo que tem que seguir, então cada medicamento é uma particularidade, cada protocolo é uma particularidade, né, então assim, para ela, deve ter sido também muito difícil, mas não quer dizer que não possa, porque assim, no plano que eu trabalhava, a gente tinha... Curioso, né, Fabi? Vai ser um conhecimento... Assim, eu me coloco no lugar, assim, eu como enfermeira auditora de contas, que tive que me virar em todas as especialidades. Tive que aprender de OPME, tive que aprender de oncologia, tive que aprender de várias áreas. Mas o que eu percebo, assim, as operadoras, quando contratam um enfermeiro auditor para trabalhar em oncologia, qual que é o perfil que eles escolhem? Quem que é o que vai estar ali na reta final? Alguém que já conhece, já tenha assim, pelo que eu percebo, assim, nas contratações que a gente fazia também, era alguém que já conhecia um pouco da área, tá? Então, tem que ter. Por causa desse, para não ter que ensinar ainda, para não ter esse tempo, que não dá para perder muito tempo, né? Então, e assim, a gente tinha, assim, no plano, né, na empresa, nós tínhamos vários outros auditores né, porque o estado de Santa Catarina é muito grande. Então, assim, eu em Florianópolis ficava a Fabiana, né, a prévia e a in loco. Mas nas outras partes regionais de Santa Catarina, eram outros auditores generalistas. E como que funcionava? Eu tinha que dar curso o tempo todo, assim, ó, sabe? Tipo, treinamento. Quantas vezes eu tive que ir na própria clínica? Eu visitei todas as clínicas de Santa Catarina, todas. Eu fiz questão de ir até lá com elas, ver como que funcionava, até mesmo treinar elas. E elas adoravam, porque, Fábio, é muito difícil. Se você não ensinasse, mas eu nunca ia ver isso aqui na conta. Né, esses detalhezinhos que é o nosso, né, o nosso dia a dia. Então, para mim, eu consegui olhar aí para elas, tipo, me colocar para ver uma conta de OPME, gente, juro para vocês, eu não vou conseguir, porque não é o meu mundo, né? Uma outra coisa a gente até vai por causa da enfermagem, que é, né, mas me ver coisas, detalhes, com certeza eu vou botar um especialista de OPME e me colocar, o especialista vai ver coisas que eu não vou ver. Então, assim, não quer dizer que o auditor generalista não vai atuar, vai. Só que ele vai ter que estudar, entendeu? Muito mais. Porque senão vai passar esses detalhes que o especialista, querendo ou não, vai ver. Vai ter que conversar muito com o enfermeiro assistente. E assim, a discussão, curioso, assim, né? Até mesmo assim, porque quando tá lá na clínica, a enfermeira que tá lá, que vou entrar em contato, ela sabe o que tá falando. Então, se eu aqui como auditora não souber o que eu tô cobrando, por que eu tô negando, explicar para ela, eles vão sair ganhando, entendeu? Eles vão conseguir me convencer, porque eu não sei, muitas vezes, né? E é isso, é do ser humano. Então, assim, se eu não estiver embasada, até mesmo a Fabiana, muitas vezes, tem que estar... Peraí, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu dar uma estudada, porque estudos, agora, por exemplo, está sendo um estudo novo, o tempo todo sendo um medicamento novo. Se eu não estiver a atuar, e era isso que a gente fazia, e era bom, por isso, o médico, aprender com o médico, né? Ele autorizar, por que ele está autorizando isso? Então, isso para mim foi muito bom. A responsabilidade vir para mim também, não
a autorização, a primeira, não era comigo, nunca foi, sabe? É um médico, responsabilidade médica, porque médico para médico, o médico está pedindo, o médico vai auditar. Mas o restante ficava comigo, né, com a minha assistencial. Mas, assim, então, era defesa, muitas vezes, que a gente tinha que montar, eu mostrava para ele, fazia com ele, mas muitas vezes a gente que tinha que ir atrás. Então, isso me fez, na verdade, aprender muito. Não só da parte assistencial, mas na auditoria, guidelines. Eu digo assim, a gente tem que ter na cabeceira da cama os guidelines, todos, as autorizações né, o que é autorizado na ANS, os contratos que tem, muitas vezes tem, além da ANS, que é permitido ou não, tem dentro da operadora, tem os contratos que é feito com aquela clínica, eu tenho que saber também. Então, é muita informação para a gente, além dos estudos que estão saindo, né, o tempo todo. Sim. Eu acho mais fácil, Fabi, a gente treinar o enfermeiro assistencial de oncologista ou de oncologia para ser auditor do que um auditor ser enfermeiro de oncologista. Eu acho que é mais fácil ter esse caminho. Mas não que é impossível, até por isso. Isso mesmo. Jamais nada é impossível para quem quer aprender, acho que jamais é. Tudo é possível. Mas um pode ser um possível mais fácil, outro possível mais difícil. Agora tem que ser uma pessoa extremamente curiosa, que eu falo, né? Então, apareceu lá, equipo, foto com filtro de linha X, quer dizer, você tem que se questionar, peraí, qual é o medicamento que está usando esse tipo de equipo? Justifica, vai lá na bula. Então, eu acho que o perfil do enfermeiro na área de oncologia, auditor, ele tem que ser uma pessoa muito, muito, muito crítica, muito curiosa, uma pessoa detalhista, né? Eu acho que esse é o perfil. E uma vez, Fabi, eu fiz uma análise numa operadora de saúde, num banco de dados. Eu falei, vamos ver pela parte de oncologia, porque tem um equipo específico aqui que é só para o Paclitaxel, né? Bomba, livre de PVC. Livre de PVC e filtro de linha, quer dizer, ele é completo, só que ele tem caríssimo e é caro. Ele tem várias nomenclaturas. Se a gente, como auditor, não conhece, é só equipe Paclitaxel? Não. Eu tenho, para cada fabricante, é uma nomenclatura diferente. Então, eu tendo esse tipo de conhecimento, o que eu fiz? Eu passei para a estatística, falei, olha, esse aqui são os medicamentos que fazem a mesma coisa e esse aqui são todas as indústrias que têm esse equipo, e você vai localizar agora no banco de dados para ver se cruza, né? Se o prestador cobrou correto, se ele cobrou aquele medicamento com aquele equipo certo. Sim, e a gente acabou vendo um monte de problema na base, ora porque o prestador cobrou errado o equipo, ou muitas vezes nem cobrou o equipo que deveria ter cobrado, ou tem aquele medicamento e não tem o equipo. Então, assim, a gente achou um monte de erro só com uma informação que eu passei para uma estatística, achar dentro de uma base ali. Então, esse conhecimento muito técnico para o enfermeiro que trabalha em oncologia, eu acho que é uma pedrinha preciosa. Eu acho que é uma área muito, muito importante. Ela precisa ser mais valorizada, né, Fabi? Eu acho que ela não está sendo tão valorizada como deveria. Eu acho que vocês que são especialistas, você como da área de oncologia e auditora, você tem um caminho aí muito rico para construir ainda, né? Admiro o seu trabalho, apesar de você ter participado de um curso que eu fiz há 1000 anos lá, de auditoria de todas, que eu lembro, e foi aí que a gente se conheceu, mas hoje tem livros publicados, tem os capítulos da BEA lá de oncologia. Para quem quiser se aperfeiçoar um pouco na área de auditoria de oncologia, eu recomendo. Ela já deu um curso para a gente também, uma aula na comunidade de auditores sobre a parte de auditoria em oncologia. Então, assim, para quem quer trabalhar com essa área, gente, tá estudando o tempo todo, se atualizando, se questionando o tempo todo na hora que estiver fazendo análise, né? Então, não é simplesmente que o prestador cobrou um equipo X. Sabe uma coisa que eu descobri também, que eu já falo muito isso no meu curso, por causa do mestrado? Para cada princípio ativo é um equipo diferente. Então, não é porque é o medicamento X que todas as indústrias, para ele, vai ser fotossensível. Não, vocês têm que olhar a bula de cada fabricante, porque cada um
tem a sua especificidade. Além disso, é isso mesmo, além de tudo isso, a gente tem que ter essas... na verdade, a gente já tinha até, montava já alguns tabelinhas, né? Porque como era muito medicamento, a gente já tá, para facilitar e filtrar ali, esse equipo vai para esse medicamento, então a gente já tinha meio que isso. Mas realmente, tá, tem esses detalhes, e na oncologia não é, porque é o tratamento para câncer de mama, o protocolo vai vir, né? É isso, um ou outro vai fugir um pouco para off-label, mas assim, é muito batido os protocolos, né? Então não é ali que o prestador vai te pegar, ele vai pegar nos detalhes, né? E os detalhes são esses, que é o olhar do enfermeiro, entende? Então, assim, às vezes o antiemético tem protocolos que não é tão, não causam tanta ênese no paciente, então não precisa pedir uma dose alta. Uma dose alta, um medicamento, muitas vezes já pediu uma emenda, sabe? Não precisa. Às vezes até um sim mais simples pode ser utilizado, né? Então, eram nisso, assim, pedir 2 ampolas, não, um só já basta, dependendo do tipo de protocolo. Então, já pega muito a caneta do médico, ele está acostumado muito a pedir, né, o mesmo tipo de antiemético para todos os pacientes. Às vezes não é nem culpa, mas é já mania de caneta. Ele fala assim, já tá com mania da caneta. Então, assim, e era esses detalhes. Não, olha, a gente conversava assim, olha só, para esse protocolo não precisa. Se por acaso o paciente passar mal, não solicita, a gente vai liberar, mas para ele, por enquanto, vai ser isso que vai ser liberado. Então, e são detalhes que um antiemético, muitas vezes, pagava R$80. Fabiana, mas um antiemético 80, mas vai colocar na conta vários, né? E apesar de ser enfermeiro, né, e sempre estar junto com o médico ali na questão de indicação, isso é muito importante, a gente consegue identificar várias situações, mas questão de indicação de prescrição médica, isso tudo a gente tem que tomar cuidado. Às vezes alguns enfermeiros falam, mas só estou eu ali fazendo a liberação tal. Então, assim, cuidado, gente, vocês estão se expondo demais numa situação que vocês precisam de um respaldo do médico auditor, principalmente um oncologista, então é muito importante ter. Assim, ó, como ontem a Érica falou, né, tipo, não, mas não tem aquele, você comentou, né, mas não tem um médico que vai, tipo, não quer falar com você, não é porque você é enfermeira, já aconteceu. Mas o que acontece, tá? Realmente, assim, tem que ter esse lado médico para médico, enfermeiro para enfermeiro. A gente não dá nenhum parecer técnico sem a avaliação do médico. Tipo assim, não foi a coisa, Fabiana, eu estudei isso, eu vou falar isso. Não, primeiro eu vou conversar, né, com o médico, que era o meu auditor. Realmente é isso que acontece, doutor, tô com um pedido desse tipo, né, e o médico tá querendo. Não, Fabiana, ele me dava o parecer dele e realmente, né, então, assim, graças a Deus, assim, aconteceu já comigo? Aconteceu. Mas quando que chegava no nível dele começar a me criticar, pro outro profissional? Quando ele via que eu como enfermeira, também estava sabendo o que eu estava falando. Então, a única forma dele me discriminar, sabe, era o que eu sentia, foi o que eu passei, tá? Não sei se com outros colegas, mas assim, o que eu percebi foi quando ele conseguiu, quando eu estava no mesmo, né, às vezes discutindo com ele um médico, eu um enfermeiro, mas discutindo com ele algo técnico, ele começou assim, não, eu não vou falar com você, uma enfermeira. E um médico me fala assim, Fabiana, muitas vezes nem precisa falar que tem enfermeira. Não, assim, tem casos que não precisa falar, que ele não vai nem descobrir que é uma enfermeira que está falando do outro lado. Ele falou assim, um colega meu, médico, falou assim, porque eles vão fazer isso. E, infelizmente, existe esse colega que fala, porque nós, como enfermeiros, como profissionais, nós temos sempre que nos procurar sempre estar embasados, estudar, para um dia chegar para conversar com outro profissional, médico, fisioterapeuta, farmacêutico, e falar com ele assim, olha, isso. Não é porque eu sou uma enfermeira que eu não sei das coisas, sabe? Não é uma enfermeira que eu não estudei. Então, mas a gente, para quando chegar a discutir ou conversar, acho que é mais fácil conversar, né, sobre algo técnico com outro profissional, a gente tem que estar muito bem embasada. E, então, assim, nunca, um ou outro caso que teve esse problema, mas eu senti que quando eu estava falando com ele tecnicamente, ele veio dele e disse assim, não, peraí. Eu sou sincera, uma vez eu acabei conversando com um médico e tomei uma, e eu nunca mais, eu não me meto, e eu falo para o pessoal não se meter. Então, eu aconselho, de enfermeiro para enfermeiro, médico para médico. Mas, assim, os outros profissionais, assim, quando eu ia na clínica, o próprio médico vinha até mim e conversava, sabe?
Dá pra gente liberar isso, assim, vou conversar com, né? Muitas vezes eu falo assim, não, vou conversar com o nosso médico, o senhor quer o contato deles? Muitas vezes passava o contato do médico para conversar com o médico, mas assim, um outro caso, de todo esse meu tempo, tá? Eu tive 2 casos de médicos que me atingiram, assim, sabe? Que, tipo... Você é muito simpática, então você vem toda com um jeitinho e tal, e aí você já convence a pessoa. Também tem isso, né? A forma de falar, ela impacta bastante. Mas isso é bem importante, realmente. A gente tem que... Acho que para tudo na vida, né? Acho que caiu... Com certeza. Tá aí. Eu queria que você falasse da parte de aprimoramentos, né? Você até falou que, não sei se você está oferecendo algum tipo de curso, você pode até falar com o pessoal. Que tipo de aprimoramento, né, que você acha que realmente o auditor precisa fazer? E o pessoal perguntou aqui do nome do livro. Auditoria de Oncologia mesmo, tá? Pode entrar no site da ABEIA ou conversar, até tem Instagram, tudo, mas se quiser depois eu posso passar para vocês. Acho que no capítulo de auditoria de enfermagem também, não é? Tem também, eu escrevi sobre... Vou fugir agora. Eu lembro que eu li, tá? Mas acho que é no auditoria Isso, de enfermagem e auditoria de oncologia. E o de oncologia eu falei sobre... Oh, meu Deus, esqueci agora, mas eu vou lembrar no final, vou lembrar para vocês, mas tem esses 2 livros. Esse livro técnico. aí O de onco muito técnico. bom também. Ele é bem técnico. Bom, e aí fala sobre indicadores, eu falei. Legal. Que é muito importante, é isso que a gente precisa, né? Voltando de aprimoramentos, né? Além de ciente de todos os protocolos que estão surgindo, cursos, eu acho que quem quer entrar na área de oncologia, procurar cursos de auditoria de oncologia, porque quando você vai fazer uma especialização em auditoria, tá? Não são todas as escolas, né? Todos os cursos que dão essas especialidades. Então, assim, tem uma que até que a gente dá aula, né? E eles procuram módulos e eles dão a mais até para os alunos. É algo a mais que essa escola dá, que é tanto de oncologia, porque eles pedem muito, né? De onco e de OPME. São umas especialidades. Então, assim, para quem quer ingressar nessa área, super apoio, né? E é muito importante entender como que funciona esses detalhes, né? Como que funciona o ciclo. Você está dando algum curso de oncologia, de auditoria em oncologia? Eu tenho, na verdade, contigo, né? A gente pode abrir uma outra. Mas tem sempre no meu radar, sempre um curso de auditoria de onco. Tá. O que ela está falando é Não tenho nada programado ainda, só que a gente pode programar um. É só ter a turma. Se o pessoal quiser, lógico, né? Isso, claro. Tem uma aula de auditoria em oncologia que a Fabi deu ano passado, que se vocês quiserem pode comprar pela comunidade de auditores. Eu tenho um curso também deixa eu passar aqui para vocês. Eu acho que foi o primeiro curso no Brasil sobre auditoria de enfermagem e oncologia. Inclusive, teve até um farmacêutico que falou assim: mas tira aí o enfermagem do título, porque aí eu posso fazer tal. Eu falei, mas o foco é para o enfermeiro, não é para o farmacêutico, né? Então, esse aqui é um curso que, na verdade, a Fabi fez há 1000 anos atrás, mas que ele se aprimorou bastante dentro daquilo que eu dei, mas eu ensino a parte da auditoria de contas. Então, o que olha, como é que audita a parte dos medicamentos, dos materiais. A única coisa que está faltando nesse curso é a parte prática, né? Como não tem o presencial, e eu acabei não gravando também a parte prática, mas não que isso não possa, depois de que a gente volte da pandemia, né, que começa a ter os cursos práticos. Saudade. Pois é. Mas ele é mais teórico, né? Eu não ensino a fazer auditoria de contas em oncologia. Talvez faltou esse pedacinho, esse módulo prático nesse curso. Talvez até faça em algum momento, porque realmente precisa entender como é que você vai cobrar ou pagar um tipo de um equipo, ou como vai fazer os cálculos das miligramagens, que o pessoal tem bastante dificuldade. Mas esse curso eu já ensino bastante coisa com relação ao cálculo de superfície corporal. Então, muitas vezes a gente pega pedidos médicos, né, Fabi? Que o médico não coloca a superfície corporal, cansei de ver isso. Aí as colegas falam, vou ligar lá para o médico para ele passar o cálculo. Não, gente, tem que saber fazer
e vocês Isso. mesmo, como enfermeiro, vocês Não, podem a descobrir. conta vir sem isso é o mínimo, né? Não, mínimo, tipo assim, tem que ter. É Não um tem absurdo. como administrar nenhum medicamento no paciente sem ter a superfície corporal, sem ter né, o peso do paciente para a gente fazer o cálculo. Inclusive, Né? Tem a gente pode fazer auditoria do cálculo do médico, de pegar... e eu fazia isso. Dava erro, provavelmente, né? Fazia isso. E pegava alguns erros, assim, sabe? Com certeza. E outra coisa, assim, que não é só dentro da onco também, na auditoria, especialidade ali, a gente caminhava também, trilhava dentro do plano de saúde, né? Então, os aprimoramentos, isso que a gente falou sobre indicadores, é muito importante você saber o que está acontecendo dentro da operadora, quanto tipo de paciente eu tenho, trabalhar com números mesmo, né? Para até mesmo direcionar o que eu vou fazer para o meu outro colega lá, às vezes ter outros, né, outros blocos, vamos dizer assim, dentro do plano de saúde, que vai para prevenção, para custos, então também cair um pouco na área de custos, então toda a parte de custos de oncologia do plano ficou comigo. Isso que você falou de cruzar dados, né, para ver se acha alguma coisa, análise. Então a gente conseguimos também, até foi case dentro do plano também, com relação a negociações, entrava sempre eu, né, pela parte de especialista mesmo na onco, que atuava diretamente com os pedidos, e o farmacêutico, a gente trabalhava muito, muito junto, né, esse meu colega. E aí a gente conseguiu ver um medicamento, pegamos um medicamento maior, que era o top, né, o One, de utilização. O mais usado. O mais usado, vimos o valor dele, e na época foi chegou a R$5 que a gente fez né, para dar uma melhorada na tabela de pagamento, e com essa redução de R$5, que para o prestador não ia ser muito, para nós foi assim... Impactou muito. Muito. Então, a gente também tem tá vendo como o caminho do enfermeiro, ele vai aprimorando? Então, assim, muitas coisas dentro tem que ter esse olhar, tem que ser curioso, como você falou, tem que ser curiosa, tem que ir atrás. Eu consigo ver, a gente não porque ficar só em cima do papel, chega uma hora que vai ficar só auditando, vendo o papel ali, e o resto. É uma perda, às vezes, de um grande profissional, vou né? Vou falar uma coisa para vocês, de novo, dos robozinhos. O pessoal vai falar, essa daí é louca. A auditoria de contas de oncologia vai automatizar. A regulação da oncologia vai automatizar. A gente tem o Watson aí, que já está fazendo análise dos tratamentos dos pacientes e sugerindo alguns tratamentos. Então, imaginem isso sendo feito com o olhar do auditor, né? Então, você pega o paciente, já você vai falar, ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai para esse protocolo. Então, gente, isso vai ser altamente automatizado. Aonde que vai ser o papel do enfermeiro auditor da oncologia? Fazendo essa análise das informações, dos indicadores. A gente nunca assim, porque vamos perder o lugar, não. A gente só vai melhorar, né? Só vamos abrir um olhar, só vamos crescer mais ainda, mostrar o quanto a gente consegue identificar coisas mais importantes e até mesmo partir para a qualidade do atendimento, né? E aí, legal, também a gente fez... isso, ver o que está acontecendo lá, né? Como está o resultado desse paciente. Muitas vezes, assim, teve casos também de paciente, muitas vezes o que foi administrado, o paciente nem precisava. Lembra que ela falou ontem da performance, que eu lembro que a Erika falou, me chamou muita atenção, porque eu sempre bato nessa tecla, com relação à performance do paciente, o ECOG do paciente, como que ele está para receber aquele tratamento. Isso dentro, a gente sempre falava assim, para o paciente fazer tratamento oncológico, uma quimioterapia, ele tem que estar bem, ele não pode estar doente. Não é que doente, digo, estado clínico, né, muito debilitado. Então, assim, o paciente tem que estar bem. Então, se ele não estiver bem, a quimioterapia vai vir, ele vai ficar pior ainda e muitas vezes pode levar a óbito. Então, é aí que a gente entra. Pergunta por que esse paciente com ECOG tal, com performance tal, internado na UTI, entendeu? Por que ele está recebendo esses detalhezinhos? De onde está vindo esse pedido? Né? Do centro, né? Uma intensiva, o paciente fazer quimioterapia, por quê? Então, essas coisas, sabe? Por que peguei paciente, que eu acho que na minha aula eu sempre falo, porque isso foi uma coisa que apareceu assim do nada, medicamento oral sendo colocado por um tubo. Assim, mas peraí, paciente entubado, recebendo quimioterapia e ainda esmagando, né? Macerando o quimioterápico, assim, como? Então, coisas assim que a gente existe. A gente fala assim, mas como, Fabiana, um profissional fazer...
Tem. Então, são esses fazer detalhes que a gente vai... são esses detalhes que a gente... né? São esses detalhes que a gente precisa encaminhar, sabe? São os indicadores, são de onde está vindo o pedido, por que esse paciente ficou ruim depois da quimioterapia, por que caiu muito, por que esse paciente está sempre fazendo um estimulador. Acompanhamento, né? Acompanhar toda a jornada, né? A trajetória do paciente, isso é algo que a gente está, né, já está batalhando há muito tempo. Só que, assim, infelizmente, assim, no SUS, eu não sei a Érica depois, né, ela, não lembro se ela falou ontem, mas, assim, o SUS ainda consegue ter um pouco desse acompanhamento do paciente, porque tem, né, às vezes o próprio hospital tem tudo, por exemplo, no ICESP tinha radioterapia, tinha a quimioterapia, tinha a cirúrgica, tudo lá dentro. Então, é mais fácil de você ter o contato do paciente, tipo, no todo, o paciente, como está aquele tratamento. No privado, a clínica era em X lugar, a radioterapia é outro dono, é lá em outro lugar, e o hospital que ele vai fazer a cirurgia é em outro, então, assim, não é vinculado, então, eu não tenho um prontuário único do paciente. Então, quem fazia esse acompanhamento, muitas vezes, era aqui a gente, uma planilha, que todo mundo fala planilha da Fabiana, que tinha todos os dados do paciente, assim, a dona Maria, que fez tratamento lá em 2010, fez todo o protocolo, terminou, voltou agora em 2018, sei lá, 2019, voltou a fazer o tratamento, por quê? Mas não, em outra clínica, mas eu sabia que ela tinha por causa da planilha de acompanhamento. Então, esses detalhes a gente precisa, né? Um dia, quem sabe, os planos de saúde vão se unir, né? Né? E vão conseguir ter essa união de dados, que não tem como, assim, muitas vezes fica falho por causa disso. Quantas vezes eu peguei um paciente, por que estão pedindo de novo um tal tratamento se já foi pedido pela clínica? E estão pedindo em outro lugar para o mesmo paciente? Não, porque você está internado aqui. Eu sei, pois se eu liberasse, a clínica ia fazer, quer dizer, ia cobrar, cobrar, né? Sim. Como se tivesse feito, e o hospital também. E a onde operadora o paciente... não tem controle, gente, isso é impressionante. Não. Então, a gente fazia isso, esse controle tinha até, era sempre engraçado, nas reuniões que a gente participava, a planilha da Fabiana, porque eu tinha essa planilha, gente, a planilha de Excel, tá? E a gente estava desenvolvendo sistema, né, para fazer esse, mas é muito difícil. Assim, não é algo fácil. A gente acha que eu sou, né? Tipo assim, a Lu ainda conhece muito nessa parte de tecnologia, né? Mas para mim é muito difícil, né? Então, mas, né, tudo estava se encaminhando, mas não é, enquanto os planos de saúde não se conversarem, porque eu não tenho acesso ao prontuário dentro da clínica, se eu não for lá ver, né? Eu não tenho no meu computador como auditora, eu não tenho da radioterapia como auditora. Então, muitas vezes eu não conseguia saber. Bem legal. Precisa evoluir também na parte das auditorias concorrentes, né, Fabi? Às vezes o pessoal fica muito passando informação do prontuário para relatórios, e inclusive a parte de oncologia, na minha visão, teria que ser feito um relatório de auditoria concorrente totalmente diferente do que, assim como de OPME, teriam que ter formulários completamente diferentes pelo tipo do paciente, né, do tratamento. O que tu levantou agora, assim, até aí volta aquela coisa, né, tipo, a quantidade de profissionais, às vezes até especialista na área, que daí entra na parte generalista, e aí o enfermeiro auditor, ele tá lá para auditar a clínica, né, paciente clínico, imagina um profissional, gente, ele tá no clínico e depois ele tem um cirúrgico para ver uma PME e tem que ir lá ver a onco, ele não vai conseguir pegar tudo. Agora, não adianta, a gente não consegue abraçar. Então, assim, onde tem... Por isso que é importante, né, aquela coisa, né, contratar especialistas na área para ter esse olhar. Mas é muito mais caro. Não, gente. Não. Mas é mais um profissional. Tem dois auditores no mesmo hospital para ver, né, negocia, ver como que fica, mas é importante. Lá na frente vai ver o quanto é importante ter um especialista na área. Fabi, eu acredito muito nisso. Como a tecnologia está entrando muito forte, né, a questão dos robôs e tal, eu vejo a auditoria cada vez mais especializada. Por isso que eu falo muito na questão da assistência, né, para os enfermeiros que querem... deixa eu até fazer uma enquete aqui, pessoal, para ver qual que é a formação de vocês, né? Se é enfermeiro, se é assistencial, se é auditor, se é aluno, se é administrativo, enfim. Falo muito para o pessoal que quer entrar na área de auditoria que vocês têm que escolher uma área da assistência para ser auditor.
eu quero ser assistencial, eu quero ser auditor de oncologia, então você vai ter que ficar um tempo na assistência da onco. Eu quero ser auditor de OPME, então vai ter que ficar lá no centro cirúrgico. Por Isso. quê? Isso vai fazer uma diferença muito grande para vocês daqui uns 5, Vai. 10 anos. Eu acho que é pouco, acho que em questão de 2, 3 anos a auditoria já vai mudar Não, a gente já drasticamente. percebia, Mas nos colegas, assim, ó, porque faz uma diferença muito grande. até mesmo assim, ó, o enfermeiro lá na ponta, muitas vezes, né, que a gente fala, né, o generalista, ele tem que estar, sabe, fazer nutrição, auditar nutrição. Onde a gente começou dentro da empresa, né, falar assim, ó, dentro do plano, né, a gente precisa de um auditor, nutricionista, que vai lá ver pegar o prontuário de novo e ver só a conta de nutrição. Porque eu conversava com a minha colega nutricionista, ela falava assim, Fabiana, tem isso, cara, nunca que eu ia conseguir ver esse tipo de nutrição para esse paciente, sabe? Eu não ia conseguir entender, né? Então, assim, ela também treinava os auditores, porque ela não conseguia estar sempre em alguns lugares da regional, né? Então, assim, imagina a gente aqui, né, toda Santa Catarina, em outros lugares, né? Como é que fica os outros estados? Né? Tudo é muito grande no Brasil. Então, assim, está muito focado na parte, né, capital e as regiões, né, lá no interior. Como é que eu tenho que auditar aquele hospital? Quem que vai lá auditar? Né? Então, assim... Por isso que a informação é muito importante, né, Fabi? Também não ser muito generalista. É realmente pegar o especialista. A gente viu aqui, a maioria são enfermeiros auditores, enfermeiros assistenciais, mas que não são auditores, a gente tem 3 e tem 2 alunos de graduação. Que delícia, Legal. ótimo. A gente, uma vez, a gente também foi convidada, né, para falar sobre isso. Como eu estou aqui hoje, isso daí foi um pouquinho de tempo menor, né, mas cada um falava um pouco sobre as especialidades dentro da auditoria. E foi muito legal, assim. Foi uma enfermeira que falava sobre SAD, né, que é a CDT, que é exames, enfim. Aí foi do OPME, foi da onco, aí foi a nutrição, fisioterapeuta. Então, assim, te mostrou que tinha uma gama de especialista dentro da área, né, porque realmente a gente não consegue ver tudo. E como tem os médicos, tem um médico que vai fazer só cabeça e pescoço, tem um médico né, que se divide, né? Lá vem o enfermeiro, tem que saber de tudo. Não, eu falo assim, calma, a radioterapia eu sei um pouco, mas também não sei porque eu não estava lá dentro, né, do setor de radioterapia, porque é muito particular também. São detalhes que realmente, assim, né, diferente. Sabia a quantidade, muitas vezes, mas aqueles cálculos físicos, desculpa. Muito técnico, né? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. E com relação à pós-graduação, Fabi, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Da pós-graduação, você acha que que a gente vê nas vagas para enfermeira, auditor e oncologia é praticamente raro, né? Assim, é muito pouco a operadora que contrata. Mas geralmente eles pedem uma pós de auditoria em saúde geral, né? Isso, um requisito mínimo, né? Assim, para trabalhar como auditor, muitas vezes eles solicitam, né? As empresas privadas, eles solicitam pelo menos que você tenha auditoria. Algumas com tempo até, né? De trabalho. Tem umas que até que pedem com 2 anos no mínimo, dependendo do tipo de concursos também, falam muito disso. Tem um tempo mínimo que você tem que ter, né, de atuando como auditor para você participar de alguns concursos também, tá? Na área de realmente, auditor em oncologia é muito raro. Porém, alguns, tipo esse que eu participei, tá? A empresa que participou da licitação era um plano de saúde do Estado. E o Estado, dentro da licitação, solicitava, exigia, na verdade, que tivesse um enfermeiro especialista. Eu achei muito bom, sabe? Para nós da área, né? Então, um enfermeiro especialista em oncologia, um enfermeiro especialista em OPME, não só nesse, nos outros. Então, assim, era algo que, para nós, era muito bom e tinha um destaque, né? Como um diferencial. Ele tinha a pós em oncologia também? Teria que ter pós em oncologia ou não? Isso, eles falavam da pós em onco. Então já especialista, é um enfermeiro onco, mas geralmente vocês que são da oncologia, vocês fazem a pós de oncologia, né? Acaba tendo depois de alguns anos isso. Aí em São Paulo mesmo, tem bastante, né? E tanto que quando eu saí de Santa Catarina, eu fui para São Paulo também já com a intenção de fazer, porque aqui em Santa Catarina eu não tinha na época. Agora, nos últimos... O AC Camargo também, né? Acho que as duas... Isso, tem no Einstein, no AC Camargo, no Sírio, tem a pós, né? E hoje em dia até surgiu umas online, tá? Aí tem minha colega minha fez, ela parou no meio e disse, Fábio, não tem como.
Eu assim, olha, se na presencial, juro, gente, não é nem desmerecer nada, porque tem gente que gosta, né? Eu não gosto de muita coisa, né? Estudar algumas coisas online, eu pelo menos, né, Fabiana, falando. Mas eu falei para ela, se para gente que já era presencial, tinha aquele contato com o colega, com o professor, nas dúvidas, né, maior, trabalhava na área e já era algo difícil, né, tipo, um pouco mais, exigia um pouco mais, imagina para quem não tem. O problema é Ela que parou. fazendo o mesmo formato do presencial para a distância, e não dá certo. Não, tem coisas, para coisas que são muito boas, né? É válido, até mesmo ajuda muito para ser mais rápido, enfim, custo, né? Mas tem umas que, infelizmente, não, eu, pelo menos na parte de oncologia, tem que ser presencial mesmo. Legal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Vamos, gente, perguntas. E aqui, para finalizar, antes do pessoal fazer perguntas, Uhum. qual é o perfil do enfermeiro auditor nessa área de oncologia que as empresas buscam, né? Até você aí buscando vagas nessa área, o que você tem visto com relação ao que as empresas têm exigido e a questão da chance de ingressar mais na área? Acho que a resposta aí também é experiência, né, Fabi? Infelizmente. É isso, né? Tipo, além de tem esse senso crítico, curioso, né? Um profissional tem que ter isso, que a gente já falou, debateu aqui, né? Sobre isso, vou reforçar. Tem que ter esse senso crítico, tem que ser curioso, tem que gostar de estudar muito, porque a gente está sempre estudando o tempo todo. Aquilo que eu falei, está saindo agora, por exemplo, a gente está aqui conversando, está saindo um novo estudo. Então, assim, são coisas não aqui do Brasil, tá, gente? São coisas da Europa, né? Nos Estados Unidos. Então, tem essa... Congressos, você acha válido? Congressos, então, assim, a gente tem que estar muito no meio também, por mais que a gente não é, né, da área médica, mas tem que estar muito no meio da área médica para tentar entender o que está acontecendo, o que está, né, de tratamentos, enfim. E é aquilo, né, tem que ter um pouco da experiência, ou se não tem experiência, correr atrás, estudar bastante, é isso que eu percebo que estão procurando, tá? Porque quando a gente contratava, a gente, por exemplo, na hora da contratação, tá, mas o que você entende de oncologia, né? O que é, pelo menos entender o que é oncologia, né? Entender como que é um tratamento. A gente precisava, porque assim, na hora de olhar um pedido médico, autorizou o tratamento, tá? O que eu vou olhar ali? Eu tenho que ver se aquele medicamento ele é feito em capela de fluxo laminar ou ele já vem pronto, que é um tipo de pagamento de taxa. Eu tenho que ver se aquele medicamento ele vai feito a cada 15 dias, qual é a dose dele, eu faço o cálculo direto pelo peso ou pela superfície corpórea. Né? Esse protocolo ele exige que tipo de antiemético, né? Ele tem uma grande toxicidade que eu tenho que liberar um granuloquímico também. Então são perguntas e detalhes que a gente precisa entender e conhecer. Então aí provavelmente as empresas têm pedido um enfermeiro assistencial em oncologia, né? Uma experiência aí assistencial, né? Assim, voltando, né? Tipo, o interessante na empresa que eu trabalhava, a gente estava pedindo muitas pessoas que tinham esse olhar, ou já era um especialista, ou já tinha trabalhado, pelo menos na clínica, né, de oncologia, então, por mais que não tinha a especialização, que muitos têm, mas assim, se não tinha especialização ainda, mas que tinha esse conhecimento já de oncologia, de como funcionava um tratamento oncológico, né, como que é o cuidado desse paciente oncológico, como que é os detalhes. Então, isso precisa, mas, como eu falei, tipo, em regiões que não existem isso, que não tenha, né, o especialista, vamos ficar com o generalista, e ali ele vai ter que estudar, né? Não tem o que fazer, vai pegar o que tem, né? Legal. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? A Erika falou aqui que ela faz isso, né, da questão de acompanhar todo o trajeto. SUS é diferente também, né? Nossa. Tem os dados todos ali juntos, prontuário né? único. Diferente. Mas um dia chega aí nas operadoras, né? Quem sabe aí entra alguma empresa para resolver essa dor, né? Que isso é uma dor nossa. É uma dor nossa. Porque a gente tem que... perde muito tempo, muitas vezes, para você. Por mais que a gente peça, coloca no prontuário, né? No pedido médico. Aí os tratamentos prévios, porque o médico teria que colocar.
Porque às vezes um tipo de protocolo depende né, para você fazer um protocolo, depende do que ele já fez previamente para poder liberar um outro. Então, às vezes teria que perguntar, o paciente já fez o tal protocolo, porque às vezes ele não coloca. O paciente já fez uma cirurgia, porque muitas vezes a quimioterapia, ela é uma quimioterapia pós a cirurgia, né? Ou não. Então, tudo depende, né, da situação. Então, são informações que precisam... Eu acho que a oncologia, Fabi, talvez é a área mais importante para você conhecer toda a jornada mesmo desse paciente, né? Desde o início ali, da onde começou o tratamento, tudo que foi feito. Então, não tem como amarrar todas essas informações. Se vocês analisarem de forma fragmentada, o negócio vai sair ruim. Vai. Você vai estar só liberando algo sem ter a preocupação de saber como que está a qualidade desse tratamento, né? Como está a segurança até mesmo do paciente para esse tratamento. Sim, então... experiência, né? Que se fala muito a experiência do paciente. Às vezes ele está indo de várias em várias clínicas e a operadora não está nem olhando ali, olha, que uma hora ele está indo numa clínica, depois ele vai na outra, depois vai na outra, né? Eu tive um paciente assim, né? Esse paciente veio, estava em tal clínica, já me pediram o tratamento, e por que ele veio outro pedido de outra clínica? Daí eu liguei. Tipo, numa, seu João tá indo aí, assim, Fabiana, ele não veio, assim, tá, e vocês não vão ligar para ele para ver, porque eu já sabia que ele estava na outra clínica, né? Daí eu fui na outra, eu liguei para outra, apareceu um paciente assim, vocês já sabem que ele já fez um tratamento na outra clínica, e agora, ele não comentou com a gente, assim, tá vendo? Se não fosse a planilha. Então, assim, existe, gente, são casos assim, que dizem assim, são casos que isso nunca vai acontecer. Existe, porque ele não gostou do médico. Olha aí. É importante isso, a operadora saber, né? Coisas não é sempre, não é muito comum, gente, acontecer mais. Existe. Mas legal você, né? De também ter investigado, né? De ter visto. A Fabiana é meio curiosa. Mas, assim, às vezes por até demanda de trabalho, né, Fabia? O auditor acaba não conseguindo fazer todo esse link, né? Então, é importante... Mas conseguia por causa disso, desse acompanhamento da planilha. Simples, né? Mas ela dava muitas informações, tanto para acompanhar o paciente, como para indicadores, tudo assim, sabe? A gente conseguia dar muitas informações por causa disso, que a gente era trabalhoso, com certeza, né? Porque era tudo muito manual. Faz em papel, num caderninho, organiza em pasta, de qualquer forma. Tem a informação. A gente não tem como... tudo hoje, né? Para qualquer tomada de decisão numa grande empresa, de qualquer outra coisa, né? A tomada de decisões, a gente precisa ter números. São 10, eu vou tomar uma decisão em cima de 10 pessoas ou de 50, né? O que eu vou fazer? Porque com 10 é diferente de 50, né? Minha demanda vai ser maior, tanto profissional, financeira, se vai dar ou não para conseguir o resultado que eu espero. Então, assim, eu preciso trabalhar com indicadores. A gente não pode... O enfermeiro, a gente foge muito disso, às vezes, sabe? Tipo, né? A gente não é muito do número, mas não tem como, gente. Se você pensa, então vá para outra área, porque vai para, né? E olha que na assistencial ainda tem isso, porque você vai ver quantos pacientes vai entrar naquele dia... Então, assim, não tem como... Informação tem tudo, isso que a gente tem que pensar. Isso mesmo. Os auditores, eles têm que ser auditores até da qualidade da informação, isso que vocês têm que pensar, porque a qualidade está muito ruim em questão de dados. E isso mesmo, assim, o SUS, né, tipo, falando do SUS, a Érica sabe muito mais do que eu, mas assim, o SUS tem uma demanda de sistemas incrível, mas onde que a gente pesa no SUS? As pessoas não preenchem os dados, as informações que é pedida. Então, isso vai até numa carteirinha de um paciente no plano de saúde, sabe? Se você não colocar o nome corretamente dele e o número correto dele, vai impactar no dia que chegar o pedido para nós, porque pode dar duplicidade. A data de nascimento dele, se não colocar uma data de nascimento correta, o nome vai ter um nome igual. E a data, e aonde você vai na data? Então, o preenchimento dos dados... vou perder 5 minutos. São 5 minutos que vão ser valiosos lá na frente, que vai tirar 30 minutos de outro colega. Entendeu? Então, assim, é importante demais, não é perda de tempo, é qualidade na informação, qualidade no trabalho que está sendo desenvolvido naquele momento. Então, a informação, ela é muito importante, quando ela é preenchida corretamente. E que os dados sejam preenchidos automaticamente, não quero que fique preenchendo isso à mão, não. Tem empresas no Sul... Por favor! Tem empresas no Sul que têm prontuários eletrônicos específicos de oncologia. Sim. Um dos cursos que eu fiz,
a primeira turma, não da Fabi, depois quando eu fiz pela minha empresa, eu fiz a prática com esse prontuário eletrônico de oncologia. E eu lembro que o pessoal falava assim, ai, mas eu não gostei não, isso aqui está fora da minha realidade, eu quero mexer no Brasíndice Simpro. E eu falei, gente, como é que o pessoal não se interessou em ver um prontuário eletrônico em que você vê rastreabilidade de medicamento, um monte de informação interessante ali naquele sistema. Então, vocês têm que começar a abrir a cabeça para a tecnologia, hein, gente? Deixa a tecnologia entrar aí para ajudar a gente. A gente tinha, na empresa, já estava trabalhando com isso, já, com prontuários, pedidos todos eletrônicos, tudo que tinha um prontuário físico, papel, estava no sistema. Então, a clínica, assim, tinha que preencher o sistema. Nós estávamos nessa fase ainda de, como estava iniciando, né, aquela coisa toda, então vinha também o papel em anexo e estava o prontuário ali. Então, a gente, às vezes, muitas vezes, confrontava as informações, né, ajudava também, mas, assim, a gente só reforçava com a clínica o quanto é importante. Não, uma hora a gente não vai ter mais papel, né? Vai vir só os exames do paciente, porque não consegui botar o exame no sistema, né? Consegue, mas daqui a pouco a gente não vai precisar mais nem de papel. Acho que isso é importante, né? Até falando um pouco dessa parte dos prontuários, que as operadoras elas acabam solicitando informações para as clínicas e vocês acabam tendo os dados do paciente. Precisa tomar muito cuidado agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, que está vindo pesado aí. Sou super a favor dessas auditorias remotas, mas feitas de forma que o sistema seja seguro. Sim. Porque se começar a ter invasão dessas informações, e assim, gente, na área da saúde é ouro, a parte de dados de saúde no mercado negro é uma das que mais vai. Então, vai começar a ter muita invasão aí, vocês vão ver várias operadoras, e a gente, como auditor, a gente tem uma participação muito importante nisso. Se vocês começarem a perceber que dentro dos processos de auditoria, vocês estão vendo que pode ter qualquer tipo de vazamento de informação, né? Se não é um sistema seguro, infelizmente, vocês têm que fazer as análises em loco. Vocês vão ter que olhar os prontuários em loco, tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Então, por mais que venha tecnologia, né? Se ela não for segura, por isso para que nós vocês precisam estudar também sobre isso, sabe? Lei Geral de Proteção de Dados, a parte de segurança, como é que invade um sistema, o quanto um sistema pode estar frágil ali na questão de usar. Você tem que ter o equipamento da empresa, você tem que ter antivírus, você tem que ter uma série de seguranças ali para poder diminuir os riscos desses dados aí dos pacientes serem vazados, tá? Então, a gente, como auditor, tem uma função muito importante aí nesse processo. Eu percebo que, assim, isso está sendo cobrado já nesses 2 últimos anos, desde o ano passado se falou muito disso, né? E só que a gente precisa, nós, como auditores, precisa trazer mais isso à tona, né, Lu? Porque tá muito, a gente está falando, mas não está se aprofundando, está só falando, né? É importante, tem que cuidar, mas como que eu vou fazer isso? O que eu tenho, eu como Fabiana, dia a dia, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que tomar cuidado na hora que estiver preenchendo ali? O que eu tenho que tomar cuidado? Realmente. Muitos acabam tirando foto né? Passa pelo WhatsApp, informação do paciente. Então, pessoal, estudem a Lei Geral de Proteção de Dados aí, participem das lives que estão acontecendo, que já vai começar a ter multa agora na metade do ano, já vai começar a valer, e a gente, como auditor, tem uma função muito importante, porque a gente lida direto com informações de paciente, tá? Então, tomem muito cuidado. Para quem é prestador de serviço, pior ainda, né, que é o PJ, que está recebendo essas informações de paciente. E muitas vezes no computador dele. Sim. Que pode ser invadido. Sim, né? Porque quando tem numa empresa, porque da empresa já pode ser invadido, né? Imagina, você está com o computador da empresa, tem todo aquele cuidado da empresa, né? Enfim, e a gente, por exemplo, meu computador em casa, fazer trabalho externo, né? Uma auditoria prestando um serviço, né? De terceirizado, imagina. É muito sério. Tá? Muito sério. Inclusive, muito eu vou até falar sobre isso no Congresso de Inovação e Tecnologia. Vou trazer um advogado e um cara de TI para falar sobre os trabalhos remotos feitos pela auditoria. Quero participar. Vão ficar sabendo aí dos problemas em termos de se eu sou empresa ou se eu sou um CLT, quais são os riscos que eu corro, enfim, tem um monte de situação aí importante.
Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma enquete aqui só para saber se vocês gostaram da aula, da participação aí da Fabiana, o que vocês acharam, se deu bastante dica, enfim, se foi bom. Espero ter ajudado, né? Porque Deu bastante informação, Fabi, eu gostei, achei muito legal. Já gostaria de agradecer aí a sua participação, como muito sempre. obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui, assim, essa troca é muito gostosa mesmo, adoro. Legal. O pessoal ainda está votando aqui, mas a maioria amou, tá, Fabi? Então, eu acho que você atendeu aí a expectativa. Tem gente perguntando a faixa salarial aqui. É. Fala aí, Fabi, quanto ganha um enfermeiro auditor? Oh, meu Deus, olha, gostaria de ganhar bem mais. Realmente, pela responsabilidade que a gente carrega, né, como um profissional e treinamento, a gente tinha um destaque, né, dentro do... comparado aos outros profissionais generalistas, porque a gente tinha além do treinamento que a gente fazia, tudo isso, então tinha um destaque, né? Dependendo da empresa, acho que não sei muito botar, mas entre, né, valores, números mesmo, fica entre 5 e 7 mil. Qual é o valor a mais para um enfermeiro auditor generalista, só para a gente ter uma ideia? Olha, depende. Hoje as empresas têm empresa que começa com nível 1, né? Aí vai 1, 2, 3, 4, os níveis depende do tempo de casa, tudo isso vai aumentando, tá, gente? Então, mas um base mais para o generalista. Isso, para generalista. Então, de 3, 3,5, a mais. 3,500. A mais o salário? Não, o valor 3,5 começa, né? 3. Aqui, por exemplo, estou falando gente aqui do Sul, tá? Tá, não só para ver, mais ou menos uns R$2.000 a mais. Isso, é a diferença de um Eu não conheço nenhum enfermeiro auditor oncologista, por exemplo, de São Paulo, então não saberia falar. Eu também não conheço. É muito pouco. O que acontece que eu percebo? Os enfermeiros assistenciais de oncologia, muitas vezes eles desistem da auditoria porque o salário deles é maior do que o auditor. Está em torno aqui em São Paulo, deve estar entre talvez 6 a 8 mil reais isso. assistencial de onco, e aí as operadoras e hospitais acabam pagando esses valores e muitos acabam não indo para a auditoria por conta de que às vezes o salário é até menor. Eu lembro que era uma coisa que era muito evidente, porque os enfermeiros de oncologia assistencial, eles já são enfermeiros que ganham mais do que as outras especialidades. E daí, quando a gente fala sobre auditoria, acaba não sendo muito, tá? É uma área ainda, como eu falei, muito pouco explorada, mas eu acredito que vai ter mais oportunidades. Inclusive, até a dica para vocês, busquem por empresas de tecnologia, por exemplo, essa empresa que tem o prontuário eletrônico lá do Sul, que já deve estar fazendo alguma coisa relacionada à auditoria. Essas empresas de tecnologia que têm um lado para oncologia, que vão começar a criar soluções para os auditores, os enfermeiros oncologistas de auditoria, eles vão ter um mercado importante aí, porque vocês que vão treinar os robôs, vocês que vão dar inteligência para a área de inteligência artificial, tá? Então, pensam um pouco mais aí, abram mais a mente, né? Busquem por empresas de tecnologia que estão tentando criar soluções para essa área, tá? É uma dica aí que eu dou para vocês também. A Clara falou que achou super esclarecedor, muito bom mesmo. Que bom. Então, Clara. A maioria é boa, tá? Que bom. Foi bom. Então, ótimo. Espero ter trago bastante coisa para vocês mesmo. O tempo é curto, realmente não tem muita coisa, né? Se tiver oportunidade de fazer um curso, né, na área, conhecer um pouco mais, para quem quer ingressar, né? É importante. E foi um prazer estar aqui, essa uma hora aqui com vocês e só agradeço mesmo. Obrigada, Fabi, pela participação. Obrigada, pessoal, aí pela disponibilidade. E a gente se vê amanhã na parte de OPME. Vamos falar de auditoria de OPME, mas mais uma hospitalar. Muito legal também. A gente vai falar de auditoria em loco, que é uma área bem promissora aí na parte de OPME, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, gente. Boa noite.